Está. Oi, Marcelo. Oi, Muito Karina. noite. Me Tudo ouvem? bom, querido? Me ouvem? Perfeitamente. Tu tá me escutando legal? Sim, sim. Alto e bom som. Ótimo. Sejam todos muito bem-vindos, então. Como eu disse aí no início, mais uma edição clássica do Entrevista de Atitude aqui. Às vezes a gente vai pipocando pelas redes sociais, né, Marcelo? Às vezes a gente faz lá pelo canal do Facebook, outras vezes a gente faz aí pelo canal do YouTube, e outras vezes a gente faz aqui pelo canal do Instagram, justamente para agradar gregos e troianos, vamos dizer assim, né? Um pouquinho Vamos lá. dos públicos. Marcelo Corsetti, então, é meu convidado especial dessa noite. Lembrando que o Entrevista de Atitude está no oferecimento, então, da Imobiliária Marim, do restaurante Clube União, da Pousada Casinha de Varanda, da Academia Gabas Físio, do professor de kickbox Alessandro Brave, lembrando que tem a direção final, então, de Alex Vitola. Sejas muito bem-vindo, uma honra conversar contigo, Marcelo. Tá bom. Eu que agradeço, né? Eu quero dar o pontapé inicial nesse bate-papo de hoje, Marcelo, lendo algo do tipo assim, para a gente dar o nosso pontapé inicial. Porque hoje vai ser o assunto de hoje, o bate-papo de hoje, e o nome de peso, né, que até então a gente vai mencionar aqui, vai ser extremamente emocionante, eu diria. Né? Sim. E a gente começa, então, os trabalhos da seguinte forma. O Bebeto era um anuncial de possibilidades artísticas e uma voz onde desava múltiplas culturas e que afunilava ou era filtrado por ele, até sair aí uma forma de expressão humana e artística que ele achasse necessário e urgente materializar. Muitas músicas, palavras, imagens, interpretações, tudo em forma de emaranhado e, ao mesmo tempo, unidade. Definir aí Bebeto Alves enquanto artista é uma tarefa aí das mais ingratas, aí do ponto de vista regular e também classificatório. Penso que, de forma a exercitar aí um poder de síntese muito agudo, Bebeto Alves poderia ser, então, supostamente entendido como algo que ainda estaria por vir. Agora que ele não está mais entre nós, no plano material, podemos estudar a sua obra e refleti-la como conceito, ou supor seus anseios, seus objetivos, seus insights, sua espontaneidade, suas críticas, suas inovações, suas reputações. Mas, infelizmente, não teremos mais aquela sensação de que estaria por vir. Mas é da natureza humana. E também é da natureza humana fazer arte. Então, exaltemos para todos sempre, enquanto houver força física e mental, o conjunto da obra desse grande artista chamado Bebeto Alves. Eu quero dar os créditos, porque quem mandou isso e fez questão que eu abrisse os trabalhos aí hoje do Entrevista de Atitude foi o grandioso amigo Oli Júnior. Quando ele me mandou isso aqui, eu fiquei extremamente com a voz embargada. Eu disse, não, eu preciso dividir isso com o Marcelo. O Oli tocou com a gente, né? Gravou o Pirata. Depois tocou num show no Renascença, numa temporada. E é um cara que tinha um pouco dessa ansiedade do Bebeto por uma procura. Essa procura da milonga, de eletrificar, de buscar algo mais. Né? E até o encontro dele nesse show no Renascença foi o Oli e o Mauro Moraes. Ou seja, dois caras que fazem a mesma coisa de formas diferentes, né? E para juntar eles só podia ser o Bebeto, né? É um cara que segue com seu Milonga Blues, com seus shows de viola, tem o quarteto de violas, que é muito, muito bonito também. E é um cara que é isso assim, ó, é uma sequência, né?
Porque eu sempre digo que enquanto tiver alguém que lembra da pessoa, ela não morre. Então, essa é a certeza de que o Bebeto vai estar aí para sempre, né? Porque essas pessoas estão lembrando, estão buscando, estão estudando. Há poucos dias até eu vi uma tese do Felipe Azevedo sobre o Bebeto, se não me engano, um trabalho de conclusão de mestrado. Vou me atrapalhar aqui porque, né? Então essas histórias vão sendo contadas e com isso ele vai estar sempre aí, assim. Pra gente é isso que está acontecendo, sabe? A gente está se encontrando, ensaiando, não está sendo fácil, não pensem que tocar guitarra, sabe, que barbada. Rodrigo, Luque e eu temos momentos que nós nos olhamos assim e a gente diz, puta merda. O primeiro ensaio foi só a gente, só nós três, e foi muito, assim, sabe, muitos momentos todo mundo olhando pro chão, né, e aí chegou um momento o Luque disse, bah, eu fico olhando para a porta e parece que ele vai entrar, né? Então, foram 20 anos, né? Sabe? 20 anos muito bem vividos pela gente. E então, quarta-feira vai ser um grande dia. Um dia muito especial e que é a última vez. Para quem quer ver a banda, é a última vez, né? Assim, eu não tenho uma coisa de, vai ter de novo. Sabe, com esse monte de convidados, com essas pessoas que viveram a banda nesses 20 anos, em algum momento estiveram com a banda, né? E então isso que o Oli escreveu é muito real, assim, uma inquietude, uma impaciência o tempo inteiro criando e criando, né? Esse era o Bebeto, né? Eu sou suspeito para falar. É o maior artista gaúcho que eu conheci e acho que o maior artista gaúcho desses tempos. Marcelo Corsetti é o meu convidado de hoje, então, aqui na Entrevistas de Atitude. Hoje a gente está até um pouco com a entonação um pouco mais baixa, né, falando mais manso, né, Marcelo? Porque, com certeza, as emoções aí estão todas à flor da pele, sem sombra de dúvida. Algumas pode falar mais sobre isso, mas o universo do Bebeto, ele costumava usar um termo que inclusive eu até fui procurar na internet, né? Eu gostaria também que tu dividisse isso com os nossos telespectadores. Ele costumava usar um termo peripatético. Peripatético é um termo que aparece no documentário, no Mais Uma Canção, e ele é dito, se não me engano, por algum dos diretores de gravadora que trabalharam com ele no Rio de Janeiro. E ele usa isso pela dificuldade que eles tinham de domar o Bebeto. Tipo, ele fez um disco e ele tinha que trabalhar mais aquele disco e o próximo disco era totalmente diferente. Sabe? E aí ele usa, Bebeto era peripatético, cada vez ele apresentava uma coisa e quando ele voltou para o Rio Grande do Sul ele gravou uns 20 discos lá, né? Então era isso. Quando a gente gravou o Pirata, que é um disco ao vivo que o Oli participou, a gente estava mixando e quando terminou de mixar ele tinha um outro disco gravado que foi lançado junto, um disco acústico de violão que ele compôs e gravou naqueles 15 dias. E isso eu acho muito legal, que era a falta de medo de botar a cara na rua, sabe? As músicas estão aí, essas são as músicas. Isso é o que eu penso. E isso gera um cara com uma obra de quase 50 discos. Né? Então, esse destemor para tocar guitarra, moda louca, assim, volta e meia, tinha um show que ele saía tocando e nós dizíamos, cara, o que ele tá fazendo? Ele era destemido, sabe, total, assim, e na arte, na fotografia, bicho, o Bebeto fez peça de teatro, ator, atuando ali, sabe, as pessoas vendo, fez cinema, a fotografia, acho que ele deixa um legado criativo na coisa da fotografia, da digitalização, e da inquietude, porque ele fez o transplante
E ele saiu daqueles 10 dias de hospital, acho que nem deu 10 dias, com uma exposição de fotografia, que era da janela do quarto do hospital, sabe? Assim, então, é complicado falar de uma coisa só, sabe? Eu vivi mais a música, embora estivesse junto o tempo inteiro, e eu sou um cara muito, muito operacional, assim. Pá, tem que fazer isso, vamos fazer, sabe? Tanto que o primeiro disco, ele nasce assim, eu insistindo para ele gravar, o Nelson Coelho de Castro insistindo para ele gravar, e ele dizendo, eu não vou gravar. Até que nós estávamos no alto do viaduto da Borges, perto do Teatro de Arena ali, e o Nelson disse, tá, mas se tu tiver 30 fãs e tu não alimentar esses 30 fãs, tu não vai mais ter 30 fãs. Aí ele olhou para nós e disse, tudo bem, eu gravo, mas eu não vou fazer nada, tu faz tudo. Eu disse, tá, eu faço tudo, sabe? Para mim era uma honra, eu tava tocando com um ídolo meu. E aí assim, vai ser um último disco e eu não quero mais gravar, então tu faz tudo. Grande mentira, a gente brincava que a gente era bem mentiroso, sabe? Só com os Black Bagual foram 5 discos e nos interins deve ter mais uns 10. Né? Era o tempo inteiro assim, criando. Marcoca, Luke, Rodrigo, ouçam isso aqui. E a gente já dizia, puxa vida, lá vem ele de novo, sabe? Mas, cara, nesses 20 anos a gente aprontou, né? A gente criou uma sonoridade, não tem como... E acho que isso é muito legal, assim, no texto do Oli, porque o Oli está ajudando a criar outra sonoridade, assim como o Vitor Ramil tem a coisa mais limpa, a gente tinha a coisa mais, assim, dedo no olho mesmo, sabe? Eu devo a minha carreira ao Bebeto, ao jeito que eu toco guitarra, por ele ter me permitido tudo, sabe? Então, peripatético, esse é o termo, né? Eu digo inquieto e destemido, né? Acho assim, para quem puder assistir o documentário, é essencial, é lindo o documentário do René Goya, sabe? É muito, muito, muito lindo, porque não é um documentário de autoexaltação, ele é um documentário que ele diz assim, cara, quase deu certo. Esse dá certo de mainstream que se criou, né? Mas aconteceram coisas no meio do caminho que fizeram não dar certo mas deu muito certo. Marcelo, quando tu se remete, quando tu se refere quase dá certo, eu puxo um gancho no sentido assim, o que tu acha até então que faltou ao longo da carreira do Bebeto, juntamente com vocês, que pudesse emplacar Brasil afora e também, em especial, o próprio Rio Grande do Sul também. A gente sabe que ele é uma figura emblemática aqui no Sul, mas no teu ponto de vista, não, isso também acaba se remetendo ao nome também de Vitor Ramil, né? O que tu acha que falta para a nossa música, em especial, poder avançar um pouco mais Brasil adentro? Não sei, eu vou te dizer que eu nunca pensei nisso, sabe? Assim, eu toco música instrumental há 30 anos. E então, dando murro na parede o tempo inteiro, sabe? E aí, quando vem uma pergunta assim, né, que ela começou comigo dizendo, quase deu certo, eu acho que deu muito certo. Né? Acho que a gente criou uma história que nos proporciona, quarta que vem, dizer, pessoal, nós estamos dando um tchau da nossa história. Quantas bandas podem fazer isso? E convidar 15 pessoas... E no total tem mais ou menos 35 pessoas trabalhando, sabe? Todas sem cobrar um pila, porque toda a renda vai para a Associação Peito Aberto, sabe? Quantas bandas podem fazer isso? De todas essas pessoas dizerem, não, eu vou lá certo, sabe? E aí tem o Duca Lendecker, o Humberto Gessinger, tem o Nelson, tem o Rodrigo Fishman, o Flávio Adonis, que é um cara mais da antiga, ou seja, e aí tem os 2 iluminadores, que durante esses 20 anos foram os 2 únicos que trabalharam com a gente, que é a Marguinha e o Alexandre. O técnico de som é o Marcelo, que fez todas as tours com a gente,
e o Thiago, que é o cara que gravou o primeiro disco. Os 3 holds do show são os 3 holds que trabalharam nesses 20 anos, sabe? Então, a gente vai se juntar porque, como eu digo, somos um bando, né? E é um tchau. Então, isso que eu digo, não deu certo, sei lá, a gente tocava sempre, talvez um dos poucos lugares que a gente não tocava cheio era Porto Alegre, né? Então, mas também tem uma coisa dele que a gente discutia muito, que era, vamos fazer um show? Não, vamos fazer uma temporada, sabe? Ele gostava disso, ele gostava de, cara, um show só não dá, gente, então vamos fazer 3, vamos fazer 4, sabe? Né? Então, é isso. Não deu certo? Talvez é isso, desse dar certo, não deu, mas pra gente deu muito certo a ponto de nós ter uma banda que tá ensaiando e volta e meia sai cada um a chorar para um canto, sabe? Porque a gente sente muita falta, né? E esse é o ponto essencial, né? Bom, para quem está chegando agora na entrevista de atitude dessa terça-feira em especial, estou conversando então com Marcelo Corsetti. A gente está aqui então para fazer um convite muito especial. Agora, na próxima quarta-feira, dia 19, a banda que acompanhou então o grandioso Bebeto Alves, né, nos últimos 19 anos, vai estar se reunindo então para a última dança do grupo. Em uma homenagem então ao que os 3 músicos chamavam o Velho. Um show aí de tchau, era o desejo então de Bebeto, revelado então ao músico Marcelo Corsetti em uma das voltas às sessões aí de quimioterapia, né, em São Leopoldo, onde o artista estava residindo, né. Aí veio a ideia, né, da decisão de fazer esse show, e com uma visita aí à parte ao repertório dos álbuns Black Bagal, né, do Velho, 3D, Milonga Orientão e Canção Contaminada, e Pela Última Vez. Dia 19 de abril, no Teatro São Pedro, será então a última dança, pela última vez, essa grandiosa homenagem feita ao Bebeto. E para quem nos conhece, né, hoje a gente está, como eu falei antes, a gente está um pouquinho com a voz um pouco embargada, né, porque é esse sentimento de despedida, vamos dizer assim, né, Marcelo, o que nem tu falou antes, quem comparecer a esse grande espetáculo agora na próxima quarta-feira foi, e quem não foi vai ficar, né, somente na lembrança. E tem muita gente que talvez vá ver a gente pela primeira vez. Também tem. Sinto muito, né? Porque era pela primeira e última vez. É isso, assim. Isso talvez fosse uma mágoa dele com a cidade, assim. Os shows, eles a gente sempre queria mais, né? Queria mais. Então, esse 19 de abril também não é uma data escolhida a revelia. 19 de abril é o dia que nós lançamos o Black Bagual Nego Véio em 2005. O primeiro disco, né? Sabe? Com essa banda. Eu nunca fiz a lista de shows, embora eu tenha quase tudo gravado e filmado, que era uma mania. Hoje até eu brinquei que se já existisse naquela época, eu tinha lançado o Instagram, sabe? Porque eu gostava muito de registrar os shows. E o Luke tinha uma câmera digital quando isso ainda era uma super raridade. Então a gente tem muita foto, muito vídeo e muito show gravado. Mas eu nunca contei quantos shows a gente fez. Sei que foram muitos. E o Rodrigo não tocou 4, que foram os 4 primeiros. E o Luke não tocou 4, que foi em 2014. Ele estava viajando quando o Bebeto marcou uma temporada. E aí foi o Gustavo que fez. E então, até nisso é igual o número de shows que eles não tocaram, né? Eu tive em todos. E, assim, eu acho que fora de ser a última vez, fora o simbolismo, é uma baita oportunidade de conhecer um pouquinho da obra do Bebeto nesses anos, sabe? O que a gente fazia. Para entender o tamanho do Bebeto, são 12 cantores para fazer o que um fazia só. O Veco Marques, do Nenhum de Nós, tocando violão, que ele cantava e tocava ao mesmo tempo.
e todos os cantores chegam aqui e dizem, caraca, como que ele botava tanta palavra, tanto significado num espaço tão curto de música, e a gente entendia, e essa mensagem ia adiante, sabe? Eu nunca fui um prestador de atenção nas letras, agora eu tive que escrever tudo, porque vai ter um TP lá para os cantores, porque são letras muito grandes. E eu disse, cara, que velho maluco, velho. Saca? Né? Tem uma música chamada O Trânsito. Eu digo, cara, e se ele tava no engarrafamento e escreveu uma música? Né? E aí o Nelson explica as músicas melhor pra gente, assim. E o Nelson é um cara muito emocionado com tudo isso. Né? Então, nós estávamos falando do dar certo e não dar certo. Cara, deu muito certo. Né? Quanto à música do Rio Grande do Sul, talvez seja porque a gente é mais argentino que brasileiro, né? Mais platinos. Eu acho isso. Acho que hoje tudo está bem nichado, assim, né? Eu vejo muito isso, assim, sabe? Então, pô, Vitor deu muito certo, Ney deu muito certo, sabe? Acho que nós temos o cara da música instrumental mais punk do Brasil, que se chama Renato Borghetti. Né? As pessoas não se dão conta do tamanho do Renato. Talvez por ele ser tão legal, você sabe? Um cara tão gente boa. Nós temos talvez o maior ícone do rock nacional, que é o Humberto hoje, sabe? Assim, tem bandas, pô, Duca, o Nenhum de Nós, são bandas com 30 anos que estão fazendo turnê nacional ainda. As pessoas voltam e meia, porque não estão vendo no Fantástico, acham que a banda acabou. Não, essas pessoas estão aí, sabe? E a generosidade de todas essas pessoas, a generosidade do Humberto, que é um cara ocupado, Duca, sabe? Mauro Moraes, o Thiago Ferraz do Rock de Galpão. Pô, o Thiago tem show de lançamento do negócio deles, 2 dias depois. E ele tá num super empenho com a gente, sabe? Todo mundo ensaiando, todo mundo se empenhando, entendendo o nosso esforço, né, para tudo isso. Então, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Olha aqui, ó, 19 de abril, quarta-feira. Oi, Lúcio, queridão. Ele comentou aqui, que saudade do Bebeto. Lúcio Brancato. Beijo, querido. 19 de abril, quarta-feira, a partir das 20 horas, tá? No Teatro São Pedro. Os ingressos antecipados tu encontra no site, então, do Teatro São Pedro, teatrosampedro.rs.gov.br/os Black Bagual. A gente vai deixar, inclusive, o link novamente nos comentários. Aliás, senhor Alex, Vitola, por favor, se puderem fazer esse favor aí para a gente de deixar o link aí para o pessoal já adquirir o seu ingresso, fazer esse favor aí para a gente. A gente já mencionou, né, os nomes, mas assim que é bom relembrar, para parte desse line-up de homenagens. Então, participações do Kallendecker, do Flávio Adonis, Humberto Gessinger, Igor Conrad, Nelson Coelho de Castro, Maurício Nader, Mauro Moraes, Neto Fagundes, Rodrigo Fishman, Shana Miller e Vitor Rabin. Que elenco de peso esse, hein, Marcelo? Vou fazer 2 correções. O Maurício não vai ir, e entrou no lugar dele o Thiago Ferraz, e o Gelson Oliveira não estava confirmado ainda nesse release. E o Gelson vai cantar também com a gente, por toda a importância que tem, né, nesses anos de banda, com o Juntos, com toda a história, né, deles juntos. Tanto Juntos quanto o Três Plantados. Acho que Três Plantados é a banda mais importante do mundo nos últimos anos, né? Porque ela remetia a um processo de conscientização de 3 caras que viveram aquilo ali, efetivamente, né? Sim. Tá. Alex. Obrigado, Alex. Ele já colocou aqui, muito obrigado, querido. Grande Marcelo, quem comentou que foi o Elitos. É um menino de Passo Fundo, baita músico que tem lá, tem um monte de trabalhos muito legais lá, assim,
E até ele quando tocou o Almôndegas, ele postou tipo, eu vendo um rim para assistir isso, e como os ensaios do Almôndegas foi aqui no estúdio, eu disse, cara, vem para cá, e não precisa perder o teu rim, né? Mas aí ele tinha trabalho de conclusão lá, e aí não pôde vir. Mas é uma turma muito bacana que tem em Passo Fundo, assim, um grupo muito especial de música que está tocando a parte de música instrumental lá, e a parte efetivamente de música, de estudar, de tocar adiante, sabe? Teve agora um concerto há pouco tempo com o Alegre Correia, né? E o Gringo Sajorato lá. Coisas muito, muito importantes para o nosso universo de música. Tudo que o Bebeto queria, né? Não sei se as pessoas conheceram, o Bebeto foi criador de um projeto chamado Roda Som, que tinha um programa na TVE de televisão, um programa de rádio, e todo o fim de semana saía um caminhão, palco, eles transformaram um caminhão em palco, e ia para o interior. E, cara, era uma festa muito grande, e talvez foi o grande ano da história da música do Rio Grande do Sul, foi criado por ele, né? Porque ele tinha toda essa ideia de que para ter tudo isso tinha que ter o suporte da TV, da rádio. Então, e aí tinha um lance de honestidade. Ele nunca tocou no Rodação, porque ele dizia, eu sou o curador, como é que eu vou tocar? Nessa época até a gente mais brigava do que conversava. Nós não tínhamos gravado juntos ainda. Nós era quase inimigos, mas foi o maior major. O tempo fez com que tudo isso mudasse e tu virasse músico da banda de apoio do cara. O tempo, ele eu conto uma história assim, porque eu assisti o lançamento do Pegadas em 87 no Araújo Viana, né? Uhum. E aí eu comprei o disco e eu cheguei em casa e eu tinha já uma guitarrinha bem pequenininha, eu não tocava profissionalmente ainda. E eu comecei a tocar e eu fiz um arranjo na minha cabeça, assim, que eu disse, pô, um dia eu vou tocar esse arranjo, vou fazer uma banda para tocar esse arranjo, tocar essa música. Sabe, um dia eu vou fazer isso. E eu nunca fiz isso, aí fui tocar música instrumental e gravei os discos e aí em 2002 começamos a tocar juntos, só que isso era uma outra loucura dele, ele lançava os discos e os shows eram os discos. Mas eles querem ouvir, né? E eu com o arranjo de Pegadas pronto para... E aí um dia nós estávamos em Santa Maria, ele disse, vou ter que botar umas conhecidas. Eu, Pegadas, né? E ele, não, mais uma canção. Eu, putz, você sabe. Aí a gente foi para uma outra cidade, era uma turnê da CE, né? E e hoje vamos ter que botar mais uma. Eu, Pegadas? Não, depois da chuva. Eu, putz, né? E aí até que uma hora tocamos Pegadas, né? E eu me lembro assim, cara, eu tô tocando aquele arranjo de 1987 com o cara, né? Então, tanto pro Luke, como pro Rodrigo, como pra mim, a gente tava com um ídolo nosso, que foi virando um parceiro. A gente tinha uma relação muito... Eu, por ser muito chato, ele dizia, Marcoca, a gente é que nem pai e filho, né? Tu é o pai, você sabe. Então, pra gente foi... o universo foi generoso. O Rodrigo define assim, o universo foi muito generoso com a gente. De ter tido esse convívio, de ter tido histórias, de ter vivido coisas juntos, de ter passado perrengues, porque os nossos 20 anos são 20 anos com problema de saúde, né? Desde a hepatite C, lá de 2002, quando começou, passou pelo transplante, né? E aí até que chegou nessa situação que não teve saída, né? Com o Covid no meio ainda, mas a gente se conversava quase que direto, assim, sabe? Era muito legal, né? Meio que diariamente no Covid em casa, Bebeto se cuidando muito, 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 né? E até que não deu mais. Bom, para quem está chegando agora na entrevista de atitude, hoje em especial aqui pelo Instagram, eu estou conversando então com o Marcelo Crossetti. A gente está aí para fazer um convite muito especial agora para a próxima quarta-feira, dia 19, no Teatro São Pedro.
Tem o link, inclusive aqui nos comentários, onde você pode já adquirir o seu ingresso para conferir aí pela última vez Bebeto Alves, que será homenageado então com o show sua banda, né, os Black Bagual, no Teatro São Pedro. Tá o link aí onde tu pode conferir aí e já adquirir o seu ingresso. E aqui o Marcelo tá relembrando alguns dos momentos, como ele acabou de dizer, né, 20 anos, são longos 20 anos, né, não é hoje, não é ontem, são 20 anos, frente a frente, lado a lado, encarando alegrias e tristezas ao lado de Bebeto Alves. Marcelo, na tua humilde opinião, ele adorava, ele sempre apostava em grandes transformações, né? A gente pode falar um pouquinho nesse meio tempo aqui de bate-papo. Tu acha que ele estava satisfeito com os álbuns lançados ou ele tinha mais alguma carta na manga Nunca, oferecer uma surprise assim pra gente e que nunca satisfeito. Tu vai acabar apresentando quarta-feira, dia 19, tu não quer falar. Não. Nunca satisfeito. Até o fim do Mais Uma Canção é isso. Qual é a tua grande música? E ele diz, a próxima. Sabe? Sempre querendo mais. Muito feliz com os discos que a gente fez. Ele sempre era muito feliz. Sabe? Tipo assim, cara, nós fizemos um disco foda, né? Mas ao mesmo tempo, no fim desse disco, ele já tinha outro, né? Então, é isso assim, essa frase do Mais Uma Canção, ela é, pra mim, emblemática. Qual é a melhor música? A próxima, sabe? Acho que essa insatisfação levava à inquietação, que levava, sabe, eu quero mais, né? Quero fazer disco com Transplantados, quero fazer exposição de fotografia. As fotos não parava. Eu tenho medo de entrar lá no computador dele. Assim, a gente nunca chegou nisso. Até porque ainda está muito sofrido para a família, até para a gente. A gente primeiro tem que agradecer muito a família por ter permitido a gente fazer o show. Tudo foi muito conversado, sabe? Então... o negócio assim, agora eu vou fazer uma exposição de fotografia. Não tinha terminado a exposição, estamos armando mais uma exposição de fotografia, sabe? Então, essa inquietude que pode ser insatisfação, que pode ser o nome que quiserem dar, né, fazia ele, cara, era um motor, um dínamo o tempo inteiro girando e eu quero isso, vamos fazer, vamos... Eu sempre digo assim, ó, a gente gravou o Black Bagual em 2004. As pessoas nem sabem isso porque é muito louco, assim. Vamos fazer um disco, é o último disco que eu vou fazer, tu faz tudo. Beleza. Em 2 semanas nós tínhamos um selo com o Ayrton dos Anjos, com o Patinete, que lançou 4 discos, que era uma coletânea chamada Mais Uma Canção, o Voltas, que era um disco histórico, Carlinhos Hartlib, com a turma deles lá do tempo do Utopia, o Porto Reggae, que é o primeiro disco de reggae do Rio Grande do Sul, que ele que fez, e foi um festival no Araújo Viana, eles gravaram, né? Tinha uma galera tocando, e o Black Bagual. Cara, o disco afundando, já, sabe, já, as lojas já meio fechando, e nós lançando 4 discos. Aí no meio do caminho ele e o Patinete discutiram, brigaram, eu no meio, assim, eu dizendo, caraca, e agora, velho, sabe, tendo que vender disco, a Banana Records não queria comprar, a Multissom não queria comprar. E aí, terminou, conseguimos pagar as contas e vamos adiante. O Black Bagual, considerado um dos melhores discos da história dele. Pô, que honra, beleza. E o Bebeto, as coisas funcionando, e ele, tô indo pra Uruguaiana, vou ser secretário de cultura lá. Preciso fazer algo pela minha cidade. Mas, cara, e o disco, e o peripatético. E não era só com música, né? Aí
voltou de Uruguaiana, a gente fez uns shows lá, um show ninja pra caramba, assim, sabe? Aí tô indo pro Rio de Janeiro. A Ana de Holanda me convidou para ser assessor dela na Funarte. E aí ele tinha um lance de guerra, assim, com essa coisa da internet, de tudo é de todos. Né? Ele tinha uma extrema insatisfação com isso, assim. Hoje está comprovado que ele tinha razão. Em 2007 ele era um visionário, sabe? Ele já estava discutindo isso. Se vocês conseguirem, baixem aí a letra do Armando. É visionário, tipo, me incomoda saber que minha música não é mais minha. É como se estivessem me tirando um filho. Isso é o que está na letra, né? Então, as entrevistas dele dessa época, se alguém se prestar a procurar, elas são duras com pessoas que são, sabe, que tá tudo certo e elas são muito duras. E eu fico pensando, Valtênia, se essa entrevista fosse hoje, imagina a antipatia que as pessoas iam, sabe, nutrir por ele ter dito isso, né? Então, era um cara muito na frente. Aí, assim, voltou do Rio, e eu sempre digo que 2008 é um grande momento da banda, porque é quando a banda realmente começa com uma coisa. Voltou, vamos fazer um show? Vamos. Tá, então vai ser assim, assim, assim. No Abbey Road, que era um bar que tinha ali na Nilo Peçanha. E a partir dali, sim, a gente nunca mais parou. Mas aí, vamos fazer o Pirata. Porque a gente tocou na Redenção e tinha um moço muito alcoolizado na primeira fila, assim, sabe? E o cara dizia, toca de um bando, sabe? E aí terminou e eu disse, cara, tu já viu que teus discos de inéditas, teus discos ao vivo são de inéditas? Vamos fazer um disco que vai se chamar Pirata e nós vamos lançar no mercado público nos camelôs. Nós vamos nos piratear. Né? Vamos, não sei o que, tá tudo certo, é isso aí. Vamos lá. Vai ser um disquinho, assim, ó, envelopinho, uma coisa bem simples. Tá, vamos lá, vamos fazer. Aí fizemos uma lista de músicas, deu um álbum duplo. Porque era muita música. Tá, então, tudo bem, vai virar um álbum duplo. Como é que foi lançado isso? Foi lançado uma caixa com 4 discos, com o álbum duplo, mais um disco de trilhas de cinema que ele tinha feito, trilhas de cinema, de teatro e coisa, e o disco esse que ele gravou durante as mixagens. Era uma caixa toda... Aí sim, ó, o disco afundado, ninguém mais comprava disco, nós estávamos lançando uma caixa com 4 discos, ele lançou junto um jornal falando da obra dele, um jornal elegantéssimo, assim, sabe? Só deixa eu perguntar para quem está nos assistindo aí, que está nos acompanhando, quem é que tem todo esse material em casa guardado? Isso aí é um box, é raríssimo, né, Marcelo? Quem tem isso aí? Tem. Chama 3D, Bebeto Alves em 3D. É o último trabalho em que não é os Black Bagual na capa. A partir do Milonga Oriental, ele tira o nome dele, né? Tipo assim, a banda. Mas aí, assim, ó, o que era para ser um disquinho de lançar virou uma caixa, um negócio. Marcelo, já se manifestaram aí, tem uns que tenham. Ó, perfeito. Tens uma obra. Eu achei aqui a letra do Armando, aqui, ó. À noite em casa liguei a TV, pois eu não queria mais me aborrecer. Mas a ideia de que minha canção não era mais minha causou-me estranheza e indignação. E pensei, se não eram os meus filhos que estavam sendo tomados, o que seria então? Isso foi escrito em 2012, sabe? Bem antes do Spotify tomar nossas músicas. Então, nós não estamos falando de um cara, sabe, um cara normalzinho, né? Esses dias o Nelson estava explicando umas coisas pra gente, e a gente tem esses caras todos por ídolos, sabe? Rodrigo, Luke e eu. E aí eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, disse, cara, a cabeça desses caras pensa no outro giro. Não é a mesma coisa. Sabe? Eles têm um clique de gênio. Não é fácil de acompanhar. Não
é difícil, né? Então assim, e ele era isso, sabe? Pô, tu pega tem a letra do Vitor, do Foi no Mês Que Vem. O cara usa uma palavra que é outrem e dá certo. Só um gênio usa outrem e dá certo. Sabe, né? Então, é demais, assim, sabe? Esses caras é outro giro, é outra frequência. Sabe? Tem que realmente pegar um dicionário, né, para ver ali inúmeras palavras até então usadas nas canções. Mas afinal, o que esse Quera tá querendo dizer aí pra gente? Tem tudo isso, né? Eu tenho uma amiga do meu filho, que meu filho joga esgrima, e ela é uma menina que foi estudar nos Estados Unidos, e ela estava muito brava porque ela teve aula de literatura brasileira e não se falou no Rio Grande do Sul. Ela tava muito puta da cara, assim. Aí eu disse, vamos ver uma coisa. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Um descascarreia, o outro já maneia e vai levantando para o torcedor. Mas também tu foi no meio, né, Marcelo? Mas, é o que eu disse, isso é o Rio Grande do Sul. Como é que vai explicar isso para um americano? Você sabe? Deixa eles não darem a nossa literatura. Pronto. Né? Sabe? As letras do Bebeto, a gente fica ouvindo, dizendo, caraca, velho. Sabe? De um bando, é demais. Né? É demais, assim. O show é isso. O show vai ter algumas surpresas, mas não é de músicas. Né? Quem tá lá vai ver... Não. Mas são surpresas muito emocionantes. E assim, tu perguntou eu nunca compus nada com o Bebeto. Rodrigo tem música com ele, o Luke tem uns rascunhos, o Igor que até agora não sei se vai tocar, porque o pai dele tá meio doente, a gente tá mandando muito boas energias pro Igor. O Igor tem várias músicas com o Bebeto e eu nunca compus nada, assim. Eu tocava guitarra, que eu digo assim, e era feliz assim. Deixa eu subir aqui os nossos comentários, dando uma boa noite aí. Bom, boa noite para quem está chegando aqui no Entrevista de Atitude dessa terça, Marcelo Corsetti aqui conosco, num bate-papo extremamente emocionante. Aliás, estamos falando de Bebeto Alves. Isso porque, minha gente? Próxima quarta-feira, tá? No Teatro São Pedro. Estaremos, então, relembrando essa que será a última vez. E a banda Os Black Bagual, juntamente com outros tantos nomes aí do calendário, Bert Gessinger, Nelson Coelho de Castro, Shanna Miller, Vitor Ramil, Rodrigo Fishman, estarão lá, fazendo essas devidas homenagens e com certeza ele estará ali na primeira fila, acompanhando aí de camarote. Engraçado, né, Marcelo? A vida é simplesmente um soco. É um soco. É uma pena, melhor dizendo. Vem o vento e pá, te leva. É muito louco, assim, porque eu acompanhei todo o último ano, assim, e eu não tinha uma boa intuição, sabe? Mesmo quando ele estava muito bem, eu tinha uma coisa que me... Mas quando o Bebeto teve o primeiro AVC, que comprometeu a fala dele um pouco, né? E ele estava tirando de letra, ele, sabe, quase se divertia com isso. Eu tive 15 dias antes dele falecer na casa dele, com a minha esposa, e a minha esposa é fonoaudióloga. E ela viu ele falando e disse, Bebeto, tu tá no último pulo. Daqui para lá, daqui a uns dias tu tá cantando. Sabe? De tão bem que ele tava, assim. Tinha um pouco de cansaço, tinha um segundo, mas jamais, assim, recebi aquele telefonema da Simone domingo, quer se despedir dele, vem pra cá. Sabe? Isso tinha sido 10 dias antes. Né? Então, aí tem uma coisa que a gente fala muito, Rodrigo, a gente fala muito, assim, que
não ficou nada para trás, a gente aproveitou junto, sabe, assim, a gente fez música, a gente brigou, a gente fez piada ruim. Quando fez o transplante, a gente estava lá. Eu fui a primeira visita pós-transplante do Bebeto, né? Com um pendrive do Milonga Oriental, que nós estava no meio das gravações. Né? Era uma quarta-feira e ele disse, não, até segunda vamos começar a gravar voz. E aí eu disse, não, cara, um mês pelo menos. Não, tu não vai fazer isso comigo? Vou, sabe? Então, a gente vai ficar um mês pelo menos até tu tá forte. E assim foi. Cara, a gente tem que agradecer muito a essa família que a gente não sabe quem é, que num momento de dor proporcionou mais 10 anos de Bebeto Alves pra gente. Aí, falando como quem estava dentro do estúdio, ele não teria isso se não fosse o transplante, sabe? Não, a situação não era boa, não era ruim, mas não era... A gente não teria esse tempo. E essas pessoas... Eu acho muito importante sempre falar sobre isso na conscientização do transplante, no que, de certa forma, eles fizeram com os transplantados, com todo mundo, sabe? Porque a gente não teria tido ele mais esse tempo se não fosse alguém muito generoso. É uma aula, não é apenas um bate-papo, né, Marcelo? É uma aula. É para tocar na ferida aqui do íntimo de cada um de nós. Um artista desse tamanho não vai embora sem deixar marcas muito grandes, assim, sabe? Então, foi complicado esse último ano, mas também quando a gente ia indo, depois das quimioterapias, a gente ia salvando o mundo, e, sabe? E ele fazia planos, não estava morreu indignado, morreu a contragosto. Essa é aquela lápide, aqui está um sujeito contrariado, né? Mas para quem estava lá, assim, seria injusto querer mais com tudo que estava acontecendo. Seria egoísta de nossa parte. Toma uma aguinha enquanto isso, Marcelo. Preciso dar uns recadinhos aqui enquanto isso, enquanto eu vou recebendo meu toca a ficha também, tá? Entrevista de atitude aí dessa terça-feira está no oferecimento, então, aí da Imobiliária Marinha, Casa do Seu Negócio, do restaurante Clube União, 3293-28898, também conosco aí, professor de artes marciais, Alessandro Brave. Procurei nas redes sociais aí, sua saúde em primeiro lugar, hein, gente? A pousada Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece. Também conosco a Academia H do Espísio. E lembrando que o Entrevista de Atitude tem a direção final aí do fotógrafo Alex Vitola. Deixa eu aproveitar para passar também aí a agenda do final de semana, em especial o Porto Alegre. Quinta-feira, no Araújo Viana, tem o Wood Gurus, banda australiana, aí, com o melhor da Surf Music, realização, então, na Opinião Produtora. E no dia seguinte também tem Paulinho da Viola, também no Araújo Viana, realização, né, Opinião Produtora. E para o próximo, né, dia 19, no Teatro São Pedro, a gente vai celebrar a obra-prima de Bebeto Alves pela última vez, juntamente com a sua banda, os Black Bagual. Tudo isso, então, com participações especialíssimas de Humberto Gessinger, Igor Conrado, Nelson Coelho de Castro, Neto Fagundes, Vitor Ramil, Rodrigo Fishman, Shanna Miller, entre outras coisas mais que estarão acontecendo, então, no palco do Teatro São Pedro, a partir das 20 horas da próxima quarta-feira. Marcelo Cossetti, eu gostaria muito de agradecer ter aceito o convite de ter conversado com a gente aí, espraiado, né, um pouquinho da história do Bebeto aqui para os nossos telespectadores, em especial da Serra Gaúcha, deixar o convite para que as pessoas... Eu sempre gosto de usar o termo, né, do lado de cada ponte, né, que tudo muda, né. E eu gostaria que tu fizesse o convite aí para os nossos telespectadores
como tu disseste no início, vai ser a primeira e última vez. Eu primeiro quero agradecer muito a chance assim, de estar falando. Pra gente não tem sido muito fácil falar, mas aos poucos vai. Eu lancei um disco ano passado, em novembro, e foi bem punk, assim, porque eu disse, pô, o show foi maravilhoso. Fora o guitarrista, que tava no fiasquento, passou o show inteiro chorando, né? Porque literalmente eu não conseguia falar, sabe? E porque era muito próximo, eu conheci a Isabel do vôlei, virei bom amigo dela. 10 dias depois do Bebeto, a Isabel se vai de pulmão também. Aí eu disse, cara, é uma aprovação, né? E assim, tem sido mais leve pra gente. E esse tipo de conversa ele é muito bom pela quantidade de gente que passou aqui. Então eu não quero seguidores, mas para quem quiser, lá no meu Instagram, os últimos 40 dias eu postei um vídeo por dia de shows. Então tem show de 2004, tem show com orquestra, tem show, sabe? É um pouquinho da história da banda, numa linha de tempo desorganizada, mas de um monte de coisa que a gente fez, assim, sabe? Tem show que a imagem é um horror, tem show que... entrou o Zanini aqui, que é um cara que eu conheci pelo Bebeto, né? Jornalista, super jornalista, escreveu na Guitar Player, né? E ele estava em Santa Maria, num show nesse aí do Pegadas. e terminou o show, ele era um bem menino ainda, ele disse, posso ver teus pedais? E a gente já gravou um disco juntos. Então, isso é o Bebeto, sabe? Todo mundo que puder, e a gente sabe que nem todo mundo pode, né? Mas Teatro São Pedro, 19 de abril, 20 horas, esse é o caminho. Tá? E eu vou dar mais uma dica ainda. Chega mais cedo e vai ali no Solar dos Câmara, que tem o show do Rodrigo Maia, falando da obra do Clóvis Alegre, que é um cara de Passo Fundo, lá onde está o Elites. E muito lindo, um show de música instrumental, estão ensaiando enlouquecidamente. Acho que dá tempo de ver os dois shows. O sarau é de graça, né? E aí vai para São Pedro se despedir da banda lá. A gente vai atender todo mundo que quiser. Inclusive a gente tem um churrasco marcado para depois do show, à meia-noite, sabe? Na casa do Rodrigo. E é um convite assim. Tanto se fala da obra do Bebeto, é uma chance de ver a banda com quem ele tocou nos últimos 20 anos, que ele, o Humberto até falou anteontem, a banda que ele estabeleceu como a minha banda. E foi tão generoso com a gente de tirar o nome dele das capas dos discos, né? Era Os Black Bagual ou O Black Bagual. E aí a gente teve esse azar de criar um disco que se chamava Pela Última Vez, e foi a última vez, né? Então, a gente tocou pela última vez dia 19 de dezembro de 2019, em São Leopoldo, que era a cidade que ele adotou, que adotou ele, e agora 19 de abril de 2023, com o cataclisma no meio do caminho, né? Sabe? A gente tem certeza que ele vai estar lá junto com a gente, e vai ser um grande dia, né? Quem puder, Teatro São Pedro, 20 horas, 19 de abril, os Black Bagual pela última vez. Marcelo, eu gostaria que tu encerrasse o bate-papo de hoje, que foi uma das mais emocionantes até então, que eu já tive por aqui. Como eu disse no decorrer aí do nosso bate-papo, foi uma aula de sensibilidade. Eu gostaria que tu respirasse fundo, né? Tipo, citou ali
das duas situações, das duas perdas de dois amigos teus, em função de... Vamos respirar fundo e celebrar e agradecer, sentir aquela respiração, sabe? Tu entende o que eu quero dizer? Entendo. Assim, ó... eu vou dizer o que eu disse no dia 8 de novembro. Dia 7 para 8 o Bebeto faleceu, e aí eu passei a madrugada lidando com coisas que tinha que lidar, e tinha um ensaio aqui no estúdio às 8 da manhã, que era eu que ia fazer, e eu disse para minha esposa, não, eu vou para lá, e aí eu vou dormir, e aí um monte de gente começou a ligar, e... É o maior artista que eu conheci, e não tem demérito nenhum para tantos outros que estão aí, assim, sabe? E um coração grande demais, assim. O Bebeto era malucaço, velho, sabe? Tinha o lance de Uruguaiana, que era um lance explosivo, e... Escuta aqui, ó! A gente tem umas camisas que a gente fez, que era o Escuta Aqui, ó, sabe? Que é uma história bem rapidinho, assim, que nós estava voltando de um show em Pelotas, e paramos ali no Parador Grill, era 5 da manhã, e nessa época o Bebeto estava tomando interferon, que era o remédio para hepatite C, que os cabelos dele ficavam bem fininhos e assim, ó, era um negócio, né? E aí entrou aquele bando de maluco virado ali no grill, assim, e ele com aquele cabelo, e a menina disse, e para vocês? E ele disse, escuta aqui, ó! E a guria quase se atirou na parede atrás, faz torrada, sabe? Então, esse era o cara que a gente amava estar juntos, sabe? E é super difícil, assim, porque quando um artista assim vai embora, não para de aparecer ele. Meu YouTube tá o tempo inteiro, putz, né, sabe? Né? Digo, tá, me dá uma folga. Agora não pode me dar uma folga. Mas tem que respirar fundo, assim, sabe? A divulgadora, a Roberta, falou um dia comigo, pô, vai ser difícil para vocês tocar. Aí eu disse, cala a boca, Roberta, divulga aí. Sabe? Porque a gente sabe que vai ser difícil. Né? Na apresentação no Instituto Estadual de Música do documentário, no fim tinha um bate-papo. E aí subiu o Nelson, o Mauro Moraes e eu. Aí, de repente, eu tava chorando, de repente o Nelson tava chorando e o Mauro Moraes, eu disse, putz, fudeu, não vai ter show. Você sabe? Né? Porque as pessoas que vão ter que tocar lá estão assim, nesse estado, não vai ter show, velho. Né? Mas a gente ensaiou e os ensaios têm sido muito bonitos, muito, sabe, assim, de celebração mesmo. Não tem outra palavra, assim. E como eu te disse, tem quase 50 pessoas envolvidas para fazer uma história para o Bebeto, sabe? Assim, eu tracei um risco no chão, que esse show é o risco final, né? A gente vai passar ali e nós vamos nos encontrar, vamos nos reunir, vamos ouvir. Às vezes o Rodrigo e eu que ouvimos mais coisas, assim, e eram as pessoas que estavam mais no estúdio. O Luke sempre foi o cara super músico de tudo. E às vezes a gente diz, cara, nós fizemos coisas muito legais. Sabe? Nós fizemos grandes discos. Então isso é o que fica e muita saudade. Cara, muita saudade. Sabe? Assim, demais mesmo. Talvez por ter vivido todo o período ruim, eu seja mais duro na queda, mas eu tenho muita saudade. Né? Assim, nisso eu tenho uma compreensão extrema da minha esposa, que de pouco em pouco eu tô com o Bebeto. Né? Então é muito importante isso que vocês estão fazendo, não só com o Bebeto, mas com todas as pessoas que vêm aqui falar de alguma coisa de música, de obra, sabe? Eu ando meio assustado, assim, com a pouca informação do jornalismo, assim, sabe? Algumas pessoas vêm me falar sobre o show e perguntam, o que tu faz mesmo?
A gente, pô, dá um Google, velho. Né, cara? Né? Então, isso aqui é muito importante, primeiro pelo tempo, né, que é muito importante, e por tu tava muito preparada para falar. Até com o emocional balançado, porque tu deve ter estudado aí no meio do caminho, e isso, fora que a nossa geração, de certa forma, ela cresceu ouvindo o Bebeto, né? Todo mundo ouviu Pegadas alguma vez na vida, sabe? Todo mundo ouviu mais uma canção, todo mundo. Então, assim, suspirando e segurando para não fiascar aqui, né? Sabe? Fica à vontade. Né? Vamos lá, porque é uma chance de ver ele em fotos, vai ter um telão com 20 anos de fotos, sabe? Da gente. Isso até tem sido uma dificuldade, algumas pessoas, tá, mas o fulano, eu disse, cara, são os anos da banda. Tomara que tenha mais 30 shows de Bebeto, com mais 100 músicas serem tocadas, mas a gente tinha que fazer escolhas e organizar 20 músicas, senão viram Kerb, sabe? Né? Então, Rodrigo, Luque e eu, a gente só tem a agradecer, né? Tudo que foi feito hoje e tudo que é feito aqui na página de vocês. Muito obrigado ao Alex e a ti pelo convite e pela chance de convidar as pessoas para irem lá quarta-feira. Bebeto Alves vive, Marcelo. Vive, pode sempre, ter certeza. Sempre. Não tem erro. Isso não tem erro, assim. Eu fico feliz até que bastante gente circulou aqui, assim. Na pandemia eu fiz uma série de lives e a gente ficava assim, volta e meia por 3, 2, e muita gente circulou e muita gente muito legal, assim. Tô vendo ali o nome do Jojo, que é um cara de Santa Cruz que viu muitos shows, sabe? Tinha uma banda lá que circulavam, né? É muito importante isso. Muito importante. Talvez as pessoas não tenham a real noção da importância. É muito importante. Gente, pela última vez, a gente pede aqui, faz o convite para você que está nos acompanhando. Próxima quarta-feira, então, a partir das 20 horas, no Teatro São Pedro. Estamos aí extremamente emocionados. Bebeto Alves, grandioso Bebeto Alves, terá então homenageado com um show com sua banda, os Black Bagual. Todos convidados. Os ingressos tu encontra então no site do Teatro São Pedro. Eu agradeço desde já a todos que nos acompanharam aí, deram seu like, enfim. E Marcelo, muito obrigada mais uma vez por ter feito parte desse momento tão importante, dessa que vos falo, e também estar dividindo com os nossos ouvintes e telespectadores. Mostrar que a coisa está acontecendo e esse é o meu papel, é dividir, né, com os demais. Extremamente honrado e feliz, por mais que tenhamos aqui com os olhos, né? Não, eu que agradeço mais uma vez e cara, se cuidem todo mundo aí, e pensem sempre, tentem assim, chegar no fim do dia e dizer hoje foi um dia legal, porque como tu disse, a vida é uma pena que pega um vento e vai embora, assim, sabe? Então, cara, hoje foi um dia legal. Fim de semana, pega 20 pães ali, faz 20 sanduíches e distribui ali para os moradores de rua, que são pequenas coisas para fazer o que o Bebeto faria. Você sabe, é isso. Né? Ele pensaria sempre pensou nisso. No melhor para isso, ele parou de tocar em 2006 para ir para Uruguaiana, para cuidar da cidade dele e acho melhor a gente parar por aqui. Tá? Muito obrigado de novo e quem puder, dia 19, vai lá. Obrigada, Marcelo. Um forte abraço. O outro, se cuidem aí. E agora nos comunicamos aqui por fora. A gente encerra a nossa live de hoje, os dois aqui, ó, respirando fundo. É assim.
né? Como se fosse pela última vez. Vamos Graças, lá. Marcelo. Muito boa obrigado. noite. Feito. Até mais. Tchau.